Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos o perfil do verdadeiro cristão. O perfil do verdadeiro cristão e a verdadeira felicidade. Mateus capítulo 5. O perfil do verdadeiro cristão e a verdadeira felicidade. Porque o verdadeiro cristão é feliz, meus irmãos. O verdadeiro cristão, ele é mais do que feliz. E o texto que nós vamos ler vai nos mostrar o perfil do verdadeiro cristão e vai nos apontar o caminho para a verdadeira felicidade. E vai nos apontar, assim, a receita para a verdadeira felicidade. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo aí o texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os puros de coração, pois serão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12. Alegre-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Da mesma forma perseguiram. Irmãos, as pessoas, o ser humano, ele é obcecado pela felicidade. O ser humano, ele é obcecado pelo prazer. É obcecado. Tem fome e sede de felicidade e busca ter prazer, busca ter felicidade, busca ser feliz de diversas formas, não é verdade? E a pergunta é, onde está essa verdadeira felicidade? Será que está nas coisas externas? Será que está no dinheiro? Será que está no sucesso? Será que está nas coisas que esse mundo pode nos oferecer? Não, não está. E nós vamos entender isso, porque não está. O rei Salomão já havia nos ensinado, porque o rei Salomão buscou felicidade em diversas coisas. E em Eclesiastes, no capítulo 2, ele nos ensina, por exemplo, que ele buscou felicidade na bebida. Achou que a felicidade, achou que satisfação estava em um fundo de uma garrafa, mas não encontrou felicidade na bebida. Salomão também continuou na busca pelo prazer, na busca pela felicidade e procurou felicidade na riqueza. Depois ele falou que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Salomão continuou nessa busca pela felicidade, nessa busca pelo prazer nas coisas desse mundo e achou que a felicidade estava nas aventuras amorosas. Teve diversas mulheres e mesmo assim não encontrou a verdadeira satisfação. Salomão, então, por último, tenta buscar felicidade na fama, no sucesso e mesmo assim não encontra a satisfação ou a felicidade verdadeira. O ser humano, meus irmãos, ele se contenta com uma felicidade que é terrena. O ser humano muitas vezes se contenta com uma felicidade que é transitória, uma felicidade que é passageira, uma felicidade que é limitada, que consegue aqui nesse mundo, mas acaba sim também nesse mundo. Se contenta com uma felicidade, com prazer que passa de acordo com as vontades desse mundo. Se contenta com tudo isso quando tem para nós, Deus, uma felicidade que é a maior de todas as felicidades, que é de conhecê-lo. O ser humano se contenta com uma felicidade que é terrena, quando Deus tem para nós a maior de todas as felicidades, que é ter comunhão com Ele,
quer ter intimidade com Ele, quer desfrutar da bênção, que é estar na presença dEle dia após dia. Essa é a maior de todas as felicidades, e o homem busca a felicidade fora de Deus. Vai encontrar? Não vai encontrar. Deus tem para nós a maior de todas as felicidades, que é o quê? De conhecer, de desfrutar, de ter intimidade com Ele, de levantar de manhã e falar: Senhor, obrigado. Obrigado que eu tenho o Teu Espírito, Pai, e hoje eu posso andar aqui nessa terra desfrutando da Tua presença, e a presença do Senhor, o amor que o Senhor tem por nós, é maior que tudo que essa vida é capaz de nos dar. Nós desfrutamos, glória a Deus, desse amor que excede todo entendimento e excede todas as circunstâncias. Salomão buscou felicidade e não achou nas coisas terrenas, e muitas vezes o ser humano continua buscando, tentando buscar felicidade nessas coisas e não acha. Por isso que Agostinho de Hipona, e o famoso Santo Agostinho, ele disse: fizeste-nos para ti, Senhor, e a minha alma continuará inquieta e não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. A nossa alma andará inquieta e não encontrará descanso enquanto não repousar no Senhor. Tem uma outra face também que é bem verdadeira, que existe um tamanho, um buraco, né? Todo buraco, no tamanho do ser humano, no tamanho de Deus. Existe um buraco no ser humano, no tamanho de Deus. Ou seja, só Deus é capaz de nos preencher por completo. Então Jesus, ele começa a falar dessa verdadeira felicidade, dessa satisfação de fato total, no seu maior sermão, o Sermão da Montanha, que é Mateus 5, 6 e 7. E no início do Sermão da Montanha tem aqui o que nós lemos. O quê? As bem-aventuranças, que é esse caminho, que é essa receita para a verdadeira felicidade. E os salvos, meus irmãos, você, eu, nós que desfrutamos do reino de Deus, você é bem-aventurado. Você que nasceu de novo, você que tem o Espírito, você é mais do que feliz. Por quê? As bem-aventuranças são características do cristão. Todo cristão tem essas 8 características, as bem-aventuranças, ou seja, todo cristão é mais do que feliz. Eu e você desfrutamos dessa verdadeira felicidade, glória a Deus por isso. A verdadeira felicidade que o mundo não pode nos dar. Nós desfrutamos hoje. Amém, meus irmãos? Nós desfrutamos hoje. Então vamos aprender a partir do versículo 1 com Jesus, o que ele nos ensina sobre essas 8 características. O que é ser pobre, humilde, o que é ser manso, o que é ser pacificado. Olha aí, a partir do versículo 1. O que Jesus fala? Vendo as multidões, olha aí, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, olha aí, Jesus então sobe aqui no alto de um monte e começa a ensinar, em alta voz, começa a ensinar. Então é como se Jesus estivesse aqui ensinando para uma multidão. Mas aí o texto diz que quem se aproxima dele são quem? Os discípulos. Os discípulos se aproximam dele. Então Jesus começa a falar para as multidões, e seria como se Jesus olhasse para cada discípulo dele, para cada seguidor, falando, olha, vocês são mais do que felizes. Vocês que me seguem, vocês que são bem-aventurados, vocês que desfrutam de uma verdadeira felicidade. Então, uma multidão está ouvindo ele, os discípulos se aproximam, e ele não fala para a multidão, vocês são mais do que felizes. Não, ele fala para os discípulos, vocês são mais do que felizes. Vocês que me seguem, que são bem-aventurados, que desfrutam dessa verdadeira satisfação. Vocês. Por quê? Versículo 3. Porque bem-aventurados são vocês, pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Primeiro, meus irmãos, as bem-aventuranças aqui não são características, assim, não vem de nós. O não cristão, ele não pode ser bem-aventurado, ele não pode, por quê? Porque não depende da nossa capacidade. Para ser bem-aventurado, é fruto do Espírito. Porque as características que nós iremos ler aqui agora, não vêm dos nossos esforços. É humanamente impossível produzir essa característica pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. Nós precisamos do Senhor para frutificar. Nós precisamos do Senhor para fluir no fruto do Espírito. Por isso que quando os discípulos se aproximam, Jesus fala, olha, vocês são mais que felizes. Vocês que me seguem. Por quê? Vocês nasceram de novo. E vocês
não por vocês, por Deus que habita em vocês, por meio do Espírito, conseguem ter essas características. Não vem de nós, vem de Deus. Então, a primeira característica aí, no versículo 3, pobre em espírito. Você é pobre em espírito. Eu sou pobre em espírito. Por quê? Você nasceu de novo. Você é bem-aventurado. Mas o que significa pobre em espírito? Não significa uma pobreza financeira. Ser pobre em espírito não significa ser pobre financeiramente, até porque a Bíblia nos orienta em diversas passagens aí a ajudar financeiramente, a assistir o necessitado, a usar os recursos que Deus tem nos dado, como nós fizemos aqui nos dízimos e nas ofertas também, para a expansão do reino, para assistir aquele que necessita. Então, ser pobre em espírito não significa ser pobre financeiramente, porque a pobreza não é um bem e nem a riqueza em si é um mal. Ser pobre em espírito também não significa ter uma vida espiritualmente pobre. Ser pobre em amor, ser pobre em fé, ser pobre em esperança. Não. Não significa isso. Pobre em espírito também não significa ter uma pobreza de autoestima. Jesus não nos falou, não está falando aqui que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. Não é isso. Ser pobre em espírito significa conhecer a total dependência de Deus. Ser pobre em espírito significa viver aqui na terra e ter a consciência que faz todas as coisas pela graça de Deus. Ser pobre em espírito significa não andar por aí apoiando esse próprio entendimento, mas dependendo da graça de Deus, não somente para anunciar o evangelho, não somente para pregar, mas dependendo da graça de Deus para trabalhar. Ser pobre em espírito ou humilde de espírito é ter a consciência que nós estudamos, que nós levantamos, que nós saímos, que nós andamos pela graça de Deus. Porque se a misericórdia do Senhor não for renovada sobre nossas vidas, nem da cama a gente levanta, meus irmãos. Ser pobre em espírito é entender que nós estamos aqui na terra e somos sustentados pela graça mantenedora do Senhor. Nós só estamos aqui, nós só falamos, nós só temos saúde. Nós só fazemos todas as coisas, produzimos aqui nessa terra por causa da graça e da misericórdia do Senhor. A palavra pobre aqui não é pobre, pobre assim, não. A palavra pobre aqui é totalmente pobre. A palavra pobre no original, que significa miserável. Então, ser pobre em espírito aqui é aquele que reconhece que necessita da graça do Senhor. Que necessitou da graça do Senhor para ser salvo, não é verdade? Ou nós somos salvos por nós mesmos? É isso que o versículo diz? Vocês são salvos pelo seu próprio mérito, mediante seus esforços. É isso? Não. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, pobre em espírito é aquele que tem consciência, que foi salvo pela graça de Deus, e tendo essa consciência, continua andando aqui nessa terra, trabalhando aqui nessa terra, dependendo da graça de Deus. Ser pobre em espírito é não ser orgulhoso. Ser pobre em espírito é não ser soberbo, vaidoso, não ser arrogante. É andar aqui nessa terra completamente dependente da graça de Deus. Esse é o pobre em espírito. E em tudo dai graças. Não é isso que o versículo fala para a gente? Em tudo dai graças. Nós devemos fazer todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Esse é o pobre de espírito. Segunda bem-aventurança e a segunda característica do cristão. Bem-aventurados os que choram. A palavra aqui significa um lamento profundo, uma tristeza profunda. Igual quando eu e você nos lamentamos por uma morte de um ente querido, nós choramos, a dor é profunda, o lamento é profundo, é a mesma palavra que Jesus usa aqui. Bem-aventurado aqueles que choram, e de fato, nós choramos por diversos motivos. Nós choramos pela dor física, nós choramos aí luto, né? Nós choramos decepcionados, frustrados, nós choramos aí, né, por amor também, nós choramos aí por diversos motivos, mas o choro que Jesus está falando aqui não é o choro, por exemplo, carnal. Não é o choro, por exemplo, que Aminon teve pela sua irmã Tamar. Aminon chorava pela sua irmã porque queria, né, deitar com sua irmã, nós conhecemos a história ali. Aminon chorava, era um choro patológico, era um choro por uma paixão doentia. Não é esse choro que Jesus está falando. Jesus também não está falando aqui de um choro que é um choro de remorso, por exemplo, como o choro de Judas. Também não. Jesus aqui não está falando que bem-aventurados que choram, e esse choro seria um choro das consequências do pecado. Por exemplo, o choro de Caim, quando matou o seu irmão. Deus foi lá e falou o que queria acontecer com ele, e ele chora desesperado por causa das consequências. Não é esse choro que Jesus está falando.
Jesus também não está falando aqui que bem-aventurados que choram, sendo um choro que é um choro teatral, que é um choro de fachada para impressionar, como era o choro dos fariseus. Não é esse choro que Jesus está falando. O choro que Jesus está falando aqui é o choro por não se acostumar com o sagrado. O choro que Jesus está falando aqui é o choro pelo pecado. O choro que Jesus está falando aqui é o choro de Davi, por exemplo. Davi, nós conhecemos a história, que Davi adulterou. Deus manda um profeta lá para confrontar Davi. Davi reconhece o pecado. Então Deus fala por meio do profeta o que iria acontecer com Davi. O que iria acontecer com a família de Davi. E aí no Salmo 51, depois de Deus ter falado com Davi por meio do profeta, nós vemos o que Davi falou, a confissão de Davi. E se nós olharmos a confissão de Davi no Salmo 51, ele não chora, ele não lamenta por causa das consequências. Ele não fala, Senhor, o Senhor, pelo meu pecado, vai atingir minha família. Senhor, pelo meu pecado, você vai falar, não. As palavras de Davi, quando ele confessa, ele fala, Senhor, contra ti pequei. Somente contra ti pequei. O meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, Davi chora, mas não chora pelas consequências, mas chora pelo pecado. Davi chora pelo pecado que ele cometeu. Tanto que ele fala assim, é justo o Senhor me condenar, porque eu errei, porque eu pequei, eu saí do alvo, eu errei o alvo. O choro aqui é choro pelo pecado que nós cometemos e pelo pecado também do mundo geral. Tantas coisas ruins, é verdade, meus irmãos? Tantos problemas, tantas tragédias, tanta destruição. Bem-aventurados que choram, mas os que choram pelo pecado que comete e o pecado do mundo. É aquele que vê notícias na televisão, tantas coisas, destruição, morte, tantas coisas e chora. E ora, Senhor, tem misericórdia. Bem-aventurado é esse que fica sensibilizado com o pecado, com aquelas coisas que desagradam ao Senhor, com aquelas coisas que se opõem ao reino de Deus. Bem-aventurados são esses que são tocados ainda por tanta tragédia e fica sensibilizado e chora por tanta maldade nesse mundo. Bem-aventurados são esses que não se acostumaram com o sagrado. Outra bem-aventurança aí no versículo 5. Bem-aventurado os humildes. Bem-aventurado os mansos, né, em outra tradução. Pois eles receberão a terra por herança. Manso aqui, meus irmãos, não é uma pessoa calada. Manso aqui não quer dizer uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa na dela, né? Mansa aqui não é aquela pessoa, muitas vezes, introvertida, quietinha. A palavra mansa aqui não significa isso, porque manso não é algo externo, é algo que vem de dentro. Manso é um fruto do Espírito. Por isso a pessoa pode ser introvertida, mas pode ser que não seja mansa. O manso, ele pode ser introvertido, mas introvertido, né, o calado não necessariamente vai ser manso. Às vezes a pessoa, ela está conversando com você aqui e está fazendo uma cara assim, né, de paisagem, uma cara de paz, uma cara aqui que está assim, tranquilo, mas por dentro pode estar falando mal. Por dentro pode estar desejando mal. Por quê? Manso não tem a ver com personalidade ou temperamento. Mansidão é um fruto do Espírito. Então a pessoa, ela pode ser a pessoa que se expressa, que fala, mas mansa. Pode ser mansa. Por quê? Manso é aquele que não entra em disputa. Manso é aquele que não fica disputando. Manso é aquele que não fica querendo posições. Manso é aquela pessoa que não quer título, não faz barraco. Manso é aquele que não fica ele criando contenda. Esse é o manso. Esse é o manso. Manso é agir, por exemplo, igual Abraão. Certa vez, a Bíblia vai nos dizer que havia muitas terras, que era de Abraão e de Ló. Aí diz que os pastores de Abraão e de Ló estavam brigando entre eles por causa das terras. O que Abraão fez? Chegou em Ló, bateu em Ló, falou, Ló, não quero ser mais aqui. As terras são minhas. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Vendo as brigas, Abraão falou para Ló assim, olha, Ló, que não haja desavença entre a gente. Você está vendo essas terras aqui, da esquerda, da direita? Para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe. Que não haja desavença entre nós. Não faz diferença para mim. Não quero esse conflito. Esse é o manso. O manso não entra em disputa. O manso não entra em conflito. O manso, olha, irmão, você quer o primeiro lugar? Pode ir. Não faço questão, porque ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe que isso não faz dele menor ou maior. Esse é o manso,
que não entra em disputa, que não cria contenda. O manso é aquele, como Paulo disse, que aprendeu a se contentar em toda e qualquer situação, na necessidade, na abundância, porque é o Senhor que o fortalece. O manso é esse, que tem essa motivação para viver. Mas manso também não é aceitar tudo, amém, meus irmãos? Manso não é aceitar tudo. Por quê? O manso, ele não pode ser conivente. Não é aceitar tudo a qualquer preço. Esse não é o manso. O manso ali, por exemplo, ele não aceita tudo em detrimento da verdade, não. Esse não é o manso. O manso é aquele que não entra em disputa para não contender, mas ele não aceita em tudo. O manso, ele não negocia a verdade. É verdade? Então vou continuar firme. Mas ele não entra em disputa, em discussão. Por quê, meu irmão? A palavra manso aqui significa aquele animal que foi domesticado. Você já viu um animal selvagem? Um animal sem freio? Causa destruição, não é verdade? O manso aqui é aquela pessoa que foi amansada pelo Espírito Santo de Deus. O manso é aquela pessoa que antes, por exemplo, brigava, tomava lá da cá, ficava brava. Hoje não. Hoje, quando ela tem o Espírito Santo, ela responde em amor. Ô, irmão, Deus abençoe. Esse é o manso, que foi domesticado, que foi amansado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o manso. E você e eu temos essa característica. Amém, meus irmãos? Porque temos o Espírito Santo de Deus. Não vem de nós, vem do Senhor, que o Senhor nos capacita. E o Senhor nos capacita. Outra característica aí, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça aqui é a mesma coisa de perseguir a vontade de Deus. Ter fome e sede de justiça aqui é perseguir a santificação, é quando nós desejamos ardentemente fazer a vontade de Deus com palavras, com ações, com pensamentos, com tudo que nós temos nas nossas mãos. Nós desejamos que o Senhor se alegre com tudo que nós temos. Busca, tem fome e sede de justiça. Essa justiça aqui tem a ver com a nossa relação com Deus, a relação com o próximo, a relação com as circunstâncias, da maneira a agradar ao Senhor. Essa justiça aqui é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Então, ter fome e sede por justiça é desejar ardentemente a vontade de Deus. Agora, vocês já sentiram fome aqui? Já sentiu? Hoje vou ficar aqui até 3, 4 horas. Eu acho que vocês vão ficar com fome, né? Sede. Vocês já sentiram sede aqui? Quem já sentiu sede depois assim? O que vocês fizeram quando sentiram sede? Foi beber água, né? Até desesperado, né? Quem estava com sede, com muita sede, louco para beber água, não é verdade? Para saciar, para matar aquela sede. O entendimento aqui é esse. Assim como nós, quando estamos com fome, quando estamos com sede, vamos com aquela intensidade, né, para saciar, para matar a sede, para matar a fome, nós devemos ser dessa mesma forma em busca do reino, da justiça do Senhor. Ter fome e sede de justiça é desejar a vontade de Deus, assim como nós desejamos água e comida quando nós estamos com sede e com fome. Ter fome e sede de justiça é querer que a vontade do Senhor seja feita na terra como no céu, mas de maneira intensa. Bem-aventurados somos nós, porque temos fome e sede de justiça. Agora, você deve ter almoçado ontem, né? Antes de ontem, coisa pouca, almoçou. Agora, se você almoça hoje, não almoça amanhã, almoça hoje, não vai almoçar daqui a 2, 3 dias. Se você bebe água hoje, amanhã não bebe água, isso vai ser prejudicial, não é verdade? Por quê? Porque você tem fome diariamente. Porque você tem sede diariamente. Mas o Senhor fala que nós devemos ter fome e sede de justiça também. E assim, nós seremos bem-aventurados. O bem-aventurado é que tem fome e sede, que deseja, meus irmãos, a vontade de Deus intensamente, assim como nós desejamos água quando nós estamos com sede. Fome e sede de justiça. Porque nisso está a nossa satisfação. Amém, meus irmãos? Ter fome e sede da vontade de Deus. Que o reino do Senhor se estabeleça aqui na terra como no céu. Que o reinado do Senhor se estabeleça ali no meu ambiente familiar. Que o reino do Senhor se estabeleça, que a vontade do Senhor se estabeleça ali no mercado de trabalho. Ter fome e sede da justiça, da vontade de Deus. Olha outra bem-aventurança aí comigo. Versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos,
pois obterão misericórdia. A palavra misericórdia aqui é lançar o coração na miséria do outro. Lançar o coração na miséria do outro. E isso implica que outra pessoa esteja passando mesmo, né, necessidade. Lançar o coração na miséria do outro implica que a pessoa esteja ali numa situação crítica de necessidade, de angústia. Então, nós lançamos, assim, o coração na miséria do outro. E misericórdia, no Antigo Testamento, em hebraico, a palavra significa assim, como se a gente entrasse ali no outro e começasse a enxergar como a pessoa enxerga, começasse a ouvir o que a pessoa ouve, começasse a sentir, ter o mesmo coração que a pessoa, ter o mesmo sentimento que a pessoa. A palavra, o significado no original, significa isso. É como se a gente entrasse ali na pessoa, tivesse o coração, sentisse o que a pessoa sente e assim começar o quê? Assistir a pessoa. Por quê? Nós estamos agora sendo ela, estamos sentindo o que ela sente. Estamos tendo consciência de alguma forma o que ela está passando. Isso é ter misericórdia. E assim o que nós assistimos. E assim o que nós cuidamos. Isso é um misericordioso. E assim, meus irmãos, as pessoas, né, misericordiosas são aquelas pessoas que foram completamente tocadas pelo Senhor e estão assim perplexas por serem alcançadas, por terem sido alcançadas pelo Senhor, por desfrutarem da graça do Senhor dia após dia, como eu falei no início. Nós só estamos aqui no culto hoje pela graça do Senhor. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Então, o misericordioso é aquele que tem consciência, que só levantou hoje porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a vida dele, que ele não consegue passar pelo outro sem ser misericordioso, que ele não consegue passar pela outra pessoa assim e não atender a pessoa, porque ela sabe que ela só está viva hoje porque Deus alcançou. Então ela passa pelas outras pessoas e ela é misericordiosa porque foi alcançada e é alcançada pela misericórdia de Deus dia após dia. Então o misericordioso, ele passa pela pessoa e ele não consegue ser indiferente, porque Deus não foi indiferente com ela. Ao contrário, entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Então ele não consegue, ele tem essa consciência que ele só está aqui porque ele foi alcançado por Deus. Ele herdou a vida eterna porque um sangue foi derramado ao seu favor e agora ele passa pelas pessoas e ele exerce misericórdia, porque ele recebeu misericórdia. Esse é o misericordioso. E a Bíblia fala, mais do que felizes são esses. Bem-aventurados são esses, são os misericordiosos, pois obterão cada vez mais misericórdia. Misericórdia. Que o Senhor nos guarde, amém, meus irmãos? Que nós possamos aí refletir mesmo o Cristo que habita em nós, sendo misericordiosos. Deus nos chamou para isso. A outra bem-aventurança aí, bem-aventurado os puros, versículo 8, de coração, ou os limpos de coração, pois verão a Deus. Nós sabemos que o problema do ser humano é o coração. O nosso coração é corrupto, não é verdade? O nosso coração é enganoso. O nosso coração é o nosso inimigo de fato. Por isso que Jesus falou que do coração vêm os maus pensamentos, não é verdade? Que do coração vêm os homicídios, que do coração vêm os adultérios, que do coração vêm as calúnias, que do coração vêm as testemunhas falsas. Por quê? O nosso perigo é o coração. O coração do homem é corrupto. O coração do homem, ele é enganoso, por isso que o ambiente, ele pode de alguma forma influenciar. Nós sabemos que de alguma forma influencia, mas influencia porque há um coração ali. Há uma pessoa ali. O coração que é corrupto. O coração que ele é enganoso. Basta olhar para Adão. Nós sabemos desse exemplo. Adão pecou num ambiente que era perfeito. Por quê? Coração corrupto. Coração enganoso. Por isso nós devemos orar constantemente, Senhor, guarda o nosso coração. E bem-aventurado esse que tem um coração limpo, que tem um coração puro. O que significa isso? Significa ver o mundo com humildade, ver o mundo assim com os óculos do Evangelho, assim como Deus é puro, assim como Deus é perfeito, assim como Deus é sincero, assim como Deus é verdadeiro e Ele é a verdade. Nós devemos andar aqui nessa terra sendo verdadeiro. Nós devemos andar aqui nessa terra sendo sincero. Nós devemos andar aqui nessa terra enchendo o nosso coração e a nossa mente com os pensamentos das coisas que vêm do alto.
Nós devemos viver aqui nessa terra tendo cada vez mais sinceridade, singeleza de coração, puro de coração, não desejar o mal para o próximo, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, ser puro de coração, pois verão a Deus. Ser puro de coração é um coração sem ídolo, não ser idólatra. Ser puro de coração aqui é não entrar em disputa. Ser puro de coração aqui é se afastar da aparência do mal. Onde há alguma coisa assim, você fala, olha, não me pertence, eu vou lá para ser sal, eu vou lá para ser luz, mas não vou me envolver. Esse é puro de coração. Esse é ser puro de coração. E esses verão a Deus. Olha que bênção. Esses verão a Deus. Outra bem-aventurança aí. Versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores aqui é aquele que não é aquele que nunca entra em conflito. Pacificador aqui não é ausência de conflito, até porque Jesus confrontou, verdade, os fariseus. Jesus confrontou os saduceus. Jesus confrontou Herodes. Jesus entrou em conflito. Então, ser pacificador aqui não significa ausência de conflito, porque onde estava o mal, Jesus confrontava, não é verdade? Confrontava o pecado, confrontava os hipócritas. Então, não significa, assim, ausência de conflito. Não significa paz a qualquer preço. Como eu falei, nós não negociamos a verdade. Nós não sacrificamos o evangelho. E nós sabemos que o evangelho confronta, não é verdade? O evangelho te confronta? O evangelho me confronta. Então, pacificador não significa paz a qualquer preço. Significa o quê, pacificador? Romanos 5, no capítulo 1, fala, justificados, pois, temos paz com Deus, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós éramos inimigos do Senhor. O Senhor nos reconciliou com Ele por meio do sangue derramado naquela cruz, Jesus Cristo. Agora, uma vez que fomos resgatados pelo Senhor, fomos salvos pelo Senhor, nós nos tornamos pacificadores. Nós temos paz com Deus hoje. Agora, o que nós fazemos? Por meio da pregação do Evangelho, por meio do testemunho do Cristo que habita em nós, nós pregamos o Evangelho. E para aquelas pessoas que não têm paz com Deus, como um dia a gente não tinha, nós o quê? Unimos. Pregamos o Evangelho e pacificamos a relação que essa pessoa tem com Deus. Porque essa pessoa, se ela não foi alcançada por Deus, ela é inimiga de Deus. Pacificador é esse, que pega essa pessoa, prega o Evangelho, e essa pessoa resgatada, alcançada pelo Espírito Santo de Deus, e assim como nós hoje temos paz com Deus, ela também passa a ter paz com Deus. Esse é o pacificador. É o instrumento do Senhor para alcançar mais pessoas. E não somente isso. Paz com Deus também é aquele que semeia paz. O nosso Deus é Deus da paz, amém? Nosso Deus é Deus de confusão? Não é Deus de confusão. Onde há contenda, onde há desavença, nosso Deus é Deus disso? Não é Deus. Então, ser pacificador é esse que semeia a paz também. Deus nos chamou para levar paz nas famílias, no mundo, levar paz para as pessoas. Jesus, quando estava falando aos seus discípulos, ele disse que quando vocês entrarem numa casa, diz primeiro, paz a essa casa. É levar paz do Senhor nas famílias. É levar a paz que nós desfrutamos hoje para o ambiente que a gente está passando, pelo contexto que a gente está vivendo. Levar essa paz do Senhor que excede todo entendimento, que é uma obra sobrenatural, que nós desfrutamos hoje, por onde quer que a gente vá. Esse é o pacificador. Esse é o pacificador, que leva essa paz, leva esse refrigério, leva uma bênção, leva uma palavra que traz graça para aqueles que estão ouvindo. Esse é o pacificador. Esse é o pacificador. E o Senhor nos chamou para ser pacificador. Provérbios vai dizer, no capítulo 20, que é uma honra dar fim a contendas. Olha só, Provérbios 23. É uma honra dar fim. É honroso dar fim à contenda. É honroso pôr ponto final em um conflito. E nós somos chamados para pacificar, para pôr ponto final ao conflito. Nós somos chamados para isso. E bem-aventurados são os pacificadores, pois são chamados filhos de Deus.
Em Provérbios, meus irmãos, também vai falar que o Senhor odeia 6 coisas e abomina 7. Vai falar, as 6 coisas que o Senhor odeia e 7 ele detesta. E o autor vai falar, olhos altivos, língua mentirosa, tudo o Senhor odeia. Mãos que derramam sangue inocente, coração que traça plano perverso, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e a última coisa que ele detesta é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Por isso que o Senhor nos chama para ser pacificador, porque o Senhor detesta discórdia entre os irmãos. E esse pacificador será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. E a última aí, bem-aventurança, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa bem-aventurança aqui, meus irmãos, é consequência de viver todas as outras. Essa bem-aventurança aqui é consequência de ter todas as outras. Porque na medida que você é manso, que você responde à vida com mansidão, à medida que você tem fome e sede de justiça, né, você procura, ele tem sede da vontade de Deus aqui nessa terra, nesse mundo. Na medida que você é misericordioso, como nós vimos, na medida que você é aqui pacificador, você é perseguido. Se você anda tendo essas características, o mundo responde com hostilidades, e é fato isso. Se você está vivendo, fluindo no fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o mundo vai ser hostil. Por quê? Não é por causa de você, não. É por causa do Cristo que habita em você. A gente não atinge o mundo, não. É o Cristo que habita em nós. É o Cristo que habita em nós. Então, essa última bem-aventurança aqui, que são os perseguidos, e é perseguido aí por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os injuriarem, falam mal de você, caluniam você, mas está normal. Por quê? Porque você é pobre em espírito, porque você é manso, porque você é pacificador, porque você busca a vontade de Deus, você tem fome e sede pela vontade de Deus. É normal, e é natural e vai acontecer. O apóstolo Paulo falou uma coisa certa. Ele falou que foi dado a ele o privilégio, não de apenas crer em Cristo, mas de sofrer por ele. E todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, vão sofrer perseguições. Então, bem-aventurados são vocês, quando vocês são perseguidos, quando caluniam vocês, quando falam mal de vocês, porque é natural acontecer. Se alegre, porque você é bem-aventurado e você está no caminho. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude. Que possamos fluir no fruto do Espírito Santo e desfrutar dessa verdadeira felicidade, como eu disse no início. Buscamos felicidade em tantas outras coisas. Nós vemos o mundo aí fora buscando satisfação e ter prazer em coisas temporais, mas nós sabemos onde está o nosso eterno prazer, que é a presença do Senhor. E o cristão desfruta dessa bem-aventurança, porque nasceu de novo, porque tem o Espírito Santo. E graças a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Você pode fechar seus olhos no seu lugar. Agradeça ao Senhor por Ele ter te resgatado. Agradeça ao Senhor por Ele ter te livrado do império das trevas e hoje você está aqui. Hoje você é um bem-aventurado. Você, às vezes, pode ter falta de alguma coisa, mas você é bem-aventurado. Às vezes pode faltar alguma coisa assim na sua vida que você está desejando ali, mas você é bem-aventurado. Você pode perder todas as coisas, mas você não pode perder a herança que te foi dada, que é o reino dos céus, que te aguarda, que me aguarda, que nós já podemos começar a desfrutar dele aqui, sendo bem-aventurado. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos resgatado, Pai. Obrigado, Senhor, que hoje nós entendemos que é felicidade e felicidade verdadeira.
Obrigado, Senhor, porque hoje nós desfrutamos, ó Pai, somos bem-aventurados, ó Deus. Obrigado, Pai, que nós possamos andar, ó Deus, desfrutando de fato da Tua presença, do Senhor, sendo manso, Pai, sendo humilde, sendo próprio de espírito, sendo pacificador, buscando, Pai, a Sua justiça, tendo sede pela vontade do Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos alcançado, e hoje nós entendemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e tem verdadeira satisfação para nós, em nome de Jesus.